Em entrevista coletiva sobre a CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, o senador Marcos Rogério falou sobre o voto em separado que preparou para contrapor ao relatório produzido pelo senador Renan Calheiros, relator da CPI. O senador explicou que seu voto tem uma preliminar que pede que seja reconhecida a nulidade do processo. Ele apontou que, ao participar de uma CPI, os senadores membros assumem o papel de investigadores, mas, na CPI da pandemia, sua ação foi restringida pelo comando da comissão. Marcos Rogério explicou que os senadores que não faziam parte do G7 não tiveram acesso a elementos de investigação e apontou: o movimento da comissão diretora da CPI foi no sentido de impedir o acesso. Comecei a observar que isso parece uma estratégia para impedir que senadores ligados à base do governo tenham acesso às provas de crimes que teriam acontecido no âmbito dos estados e municípios. O senador concluiu: esse expediente nulifica todo o trabalho da CPI. O senador Marcos Rogério explicou ainda que o relator indiciou o presidente, embora isso esteja fora das atribuições de uma comissão parlamentar de inquérito. O senador disse: o relatório do senador Renan Calheiros é uma peça de ficção. Para começar, ele indicia o presidente da República. O presidente não é investigado no âmbito de CPI, não pode ser investigado por CPI, mas ele indicia. Isso é ilegal e inconstitucional. Mas, além de indiciar o presidente, ele o acusa de ser o autor, o criador da pandemia. Enquadra ele no 267 do Código Penal, criar epidemia. O que o relator está dizendo é que o presidente Bolsonaro é quem criou, foi lá na China, desenvolveu e propagou, porque esse é o tipo penal. E ele colocou isso no relatório dele. É uma peça de ficção. Questionado sobre a narrativa de fake news que embasou o indiciamento de dezenas de pessoas, o senador respondeu: ele precisaria começar o relatório se auto-enquadrando. Ele disse que o governo estava comprando vacina a $150 a dose. Fake news ao vivo em rede nacional. Será que ele se auto-enquadra? Essa iniciativa do relator, e espero que a CPI não confirme isso, de fazer indiciamento de parlamentares de outra casa e em cima de algo tão frágil, é uma iniciativa, um precedente muito ruim. O senador questionou o que acontecerá se em uma CPI na Câmara dos Deputados, senadores forem indiciados por rivalidades políticas. Ele lembrou: a CPI tem limites formais e materiais que estão sendo extrapolados pelo relator Renan Calheiros. É um precedente ruim para o parlamento brasileiro. O senador lamentou ainda que a CPI não tenha se preocupado em investigar corrupção. Ele disse: a CPI trabalhou este tempo todo para proteger gestores estaduais e municipais acusados de crimes graves de corrupção, para ficar no embate político contra o presidente. A atitude de acusar pessoas e empresas por supostos crimes não previstos em lei foi uma marca da CPI, mas não é exclusividade dela. Em inquéritos nas cortes superiores, pessoas são investigadas sem indicação de tipo penal, contrariando princípios basilares do direito. Em um desses inquéritos, o ministro Luiz Felipe Salomão, do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores para impedir o seu funcionamento e levar ao fechamento das empresas. A Folha Política tem toda a sua renda confiscada desde 1º de julho deste ano. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Olá pessoal, estou chegando aqui na sala da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI da Covid. Já estou aqui com o relatório do senador Renan Calheiros
E uma das acusações que ele faz ao presidente da República é a que está prevista no artigo 267 do Código Penal: causar epidemia. Eu vou repetir a palavra, vou até tirar a máscara aqui para falar para vocês. Causar epidemia com a propagação de germes. O relator está acusando o presidente da República de ser o criador do coronavírus. Ele deve ter ido na China, desenvolvido e propagado para o mundo todo. É o nível de absurdo do relatório apresentado. Vamos em frente. Bom, até esse momento tem o meu voto, o voto que eu produzi. É um voto que tem mais de 200 páginas. Estou aguardando a definição do presidente, se nós faremos a leitura no dia de hoje ou se será remarcada uma data posterior. E o senador Girão, embora não seja governista, mas é independente, também deve apresentar um voto em separado. E o senador Reisen também deve apresentar uma manifestação de voto. Esses são os votos que eu conheço até agora. Da base do governo, esses. E do outro lado tem um senador, o delegado Alessandro, que também apresentou. O que o senhor pode nos antecipar em relação ao voto em separado do senhor? Olha, o meu voto enfrenta tudo o que aconteceu na CPI, né? Todas as narrativas, né? E tem uma preliminar de nulidade do processo, porque os senadores que são investidos na função de investigador e que deve ter acesso ao conjunto das provas para poder se posicionar, tiveram esse acesso negado pelo comando da CPI, né? Ele chegou ao ponto de colocar uma regra que, para ter acesso aos processos sigilosos, o senador deveria fazer um cadastro, mas além do cadastro, teria que fundamentar o que queria ver naquele arquivo que ele está querendo acessar. Veja, se é um documento sigiloso que está em poder da CPI, como é que você vai dizer, fundamentar num pedido, o que você quer ver nesse arquivo sigiloso? A única hipótese aqui, razoável aqui, seria de, pelos vazamentos, você ver o que tem e fundamentar que você quer acessar aquele documento. É o maior absurdo que eu já vi. É o maior absurdo, né? Um investigador, no âmbito de uma CPI, que não pode ter acesso aos autos do processo. A regra, o poder, dever, é investigar. A questão é, por que não investigar? Nesse caso, o movimento da comissão diretora da CPI foi no sentido de impedir o acesso. Eu comecei a observar que isso parece uma estratégia para impedir que senadores ligados à base do governo tenham acesso às provas de crimes que teriam acontecido no âmbito dos estados e municípios. Não há outra razão. Então eu lamento, isso é uma preliminar que eu apresento no voto, né? Esse expediente nulifica todo o trabalho da CPI a partir dessa decisão que impede o acesso. É como você está no âmbito do Supremo Tribunal Federal, onde todos os ministros têm que votar numa matéria, e aí o relator da matéria determina lá o sigilo, só ele pode ver. E se algum outro ministro quiser ver os autos, as provas do processo, tem que fazer um requerimento fundamentando o que quer ver nos autos do processo. Será que isso é razoável para alguém? Será que isso é coerente no âmbito de uma investigação? Foi exatamente isso que aconteceu no âmbito da CPI. Mas além desse aspecto, eu estou tratando de todos os pontos. A questão das vacinas, a questão do gabinete que eles chamaram de gabinete paralelo, e ao final faço recomendações tanto ao governo federal quanto ao Procuradoria-Geral da República, enfim, tem uma série de recomendações que pretendo apresentar. Na última versão, o relator Renan Calheiros fez a troca do crime de genocídio contra povos indígenas por crime contra a humanidade. O que o senhor acha que significa essa troca, essa decisão na última hora do relator? Olha, o relatório do senador Renan Calheiros é uma peça de ficção. Para começar, ele enquadra o presidente da República como ele indicia o presidente da República. O presidente da República não é investigado no âmbito do CPI. Não pode ser investigado por vedação constitucional. E ele determina o indiciamento.
Isso é ilegal, é inconstitucional. Mas, além dele indiciar o presidente da República, ele o acusa de ser o autor, o criador da pandemia. Ele enquadra ele no 267 do Código Penal, né? Criar epidemia. O que o senador, o que o relator está dizendo aqui é que o presidente Bolsonaro foi quem criou a Covid-19. Foi lá na China, desenvolveu e propagou. Porque esse é o tipo penal. E ele colocou isso no relatório dele. Então, assim, é uma peça de ficção, sabe? Ele acusa de crime aonde não tem crime, e aonde há acusações com provas robustas de crimes que aconteceram, ele simplesmente ignora, não toca no assunto, não faz qualquer acusação, não faz nenhuma imputação, não indicia ninguém. Ele protege quem é acusado e tem provas de que cometeu crime, e acusa quem não há uma evidência, uma prova do cometimento de crime. A crise de oxigênio no Amazonas, por que ninguém no Estado foi responsabilizado? Bom, veja, o comando da CPI adotou uma linha de investigação, né? O pessoal da empresa lá da loja de vinhos, alguém foi convocado aqui na CPI? Que vendeu respiradores? Não, né? O governador foi convocado e não veio. Teve o abrigo do Supremo Tribunal Federal. Veio aqui um ex-secretário de saúde e ninguém mais. Por que não aprofundou a investigação? É uma investigação manca, parcial, seletiva. É um verdadeiro faz de conta. É isso que aconteceu. Não quiseram investigar para valer o que aconteceu no âmbito dos estados e dos municípios. E em relação ao governo federal, ficaram rodando em círculo aqui o tempo todo, e no relatório ele faz, né, acusações graves, enquadramento penal, que não tem qualquer cabimento, né, para justificar o trabalho da CPI. Mas não tem consistência. Senador, em relação aos crimes de fake news aos filhos do presidente Jair Bolsonaro, qual vai ser a postura de vocês em relação a esse tema que está no relatório? Olha, se o relator quer enquadrar alguém pelo crime de fake news, ele precisaria começar o relatório se auto-enquadrando. Porque ele próprio espalhou fake news no âmbito da CPI. E eu disse isso publicamente um dia, né? Ele disse ali que o governo estava comprando vacina a $150 a dose. Fake news ao vivo e rede nacional. Será que ele se auto-enquadra? Essa iniciativa do relator, e espero que a CPI não confirme isso, de fazer aqui o indiciamento de parlamentares de outra casa, e em cima de algo tão frágil, é uma iniciativa, é um precedente muito ruim. Imagine-se o contrário, daqui a pouco no âmbito de uma CPI da Câmara dos Deputados, senadores da República serem indiciados lá por rivalidades políticas, por desentendimentos políticos. Não acho que seja um bom caminho. Há um limite. Uma comissão parlamentar de inquérito é um instrumento de controle político da administração, mas ela tem limites. Limites formais, limites materiais. Esses limites estão sendo extrapolados no relatório apresentado pelo senador Renan Calheiros. Repito, e é um precedente ruim para o parlamento brasileiro. Senador, o senhor citou aqui agora há pouco, a gente acompanhou sua inquietude a respeito das escolhas que o grupo majoritário teve para quem viria e quem não viria, quem acabou não vindo. Mas o senhor falou que esse relatório é manco. Eu gostaria de saber o seguinte: se a parte que na visão do senhor não foi investigada, não foi olhada, se o fato dela não ter vindo, se isso inviabiliza o que foi, mesmo que seja incompleto na visão do senhor, os escândalos de corrupção a respeito da questão envolvendo a engrenagem do governo e essa situação da Prevent Senior. Entendo que o senhor veja que é incompleto, mas o senhor acha que o fato de não ter investigado tudo que o senhor gostaria inviabiliza a parte que foi investigada, corrupção e Prevent Senior? Bom, daquilo que está sendo apontado pelo relator no relatório dele, não há consistência em nada. Porque ele acusa de corrupção, mas não apresenta uma prova de que tenha havido corrupção. Tentativa de negociar, tentativa de levar vantagem, isso aconteceu e acontece a todo momento, seja com relação ao governo federal, estaduais e municipais. A questão é se o governo ou o governante permitiu que acontecesse, se os órgãos de controle funcionaram ou não. Essa CPI serviu para uma coisa:
provar que o sistema de controle do governo federal está funcionando e funcionando bem. Corrupção não avançou, não prosperou, não deu certo, ninguém levou vantagem, não houve o pagamento de 1 centavo de real a quem quer que seja. Isso a CPI provou. Agora, essa questão da Prevent Senior, por exemplo, qual a relação com o governo federal? É uma questão privada e que deve ser denunciado no foro apropriado para a investigação, mas não tem relação com o governo federal. O que teria relação aqui, e que eles deixaram de investigar, é a remessa de bilhões de reais para os estados e municípios, para o enfrentamento à Covid-19, com suspeita de desvio, de corrupção. A Polícia Federal fez operações em mais de 20 estados, 22 estados da federação. Provas de corrupção ativa, corrupção passiva, organização criminosa, fraude à licitação, tem delação premiada, falando de desvio de dinheiro, de pagamento de vantagem indevida, de corrupção, de propina, no caso do Consórcio Nordeste, mas não quiseram investigar. Ficaram numa narrativa de ataque ao presidente da República no jogo pré-eleitoral. Lamento, mas esse relatório, ele é inconsistente e é inconstitucional, porque imputa ao presidente da República crimes quando o presidente da República sequer pode ser investigado no âmbito de uma CPI. Veja, a CPI disse que não avançou com relação aos estados porque o Supremo disse que não podia, porque isso violaria aí a separação de poderes, o pacto federativo, não podia. Mas a mesma CPI que usa esse argumento de que não investigou os estados porque houve um impedimento por parte do Supremo, está imputando ao presidente da República crimes, quando ele não foi e não pode ser investigado no âmbito de uma CPI. Então é um relatório inconstitucional, inconsistente e seletivo. A CPI trabalhou esse tempo todo para proteger gestores estaduais e municipais acusados de crimes graves de corrupção, para ficar no foco, no embate político contra o presidente da República. Obrigado, gente.